Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do livro Ceifa de Luz. Hoje vamos falar sobre No Trato Comum, capítulo 12, e é uma psicografia do Espírito Emmanuel pelo médium Chico Xavier. Ou seja, no trato comum estamos falando de tratativas, então um relacionamento entre pessoas que têm o mesmo objetivo. Se a gente pudesse resumir qual é o objetivo do ser humano, sem dúvidas falaríamos a felicidade e buscar que isso seja feito de uma maneira sem sofrimentos. Todos buscamos não ter sofrimento e sermos felizes. Mas o Cristo vem nos dizer, bem-aventurados os sofredores, bem-aventurados os aflitos, entendendo que precisamos percorrer algumas etapas espirituais para podermos ascender e nos transformar espiritualmente. O trecho de Emmanuel que vai ser sublinhado e depois desenvolvido, está numa epístola aos Hebreus, em que o apóstolo Paulo escreveu a seguinte questão: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo nos fala sobre raiz de amargura que brota. Então entendemos que é algo que nasce, que é algo que é cultivado e que é algo que depois é ofertado. Só que ele está nos conclamando a não permitir que essa raiz brote, ou seja, que ela nem comece o seu crescimento. E a única forma disso ser possível é através da nossa renovação moral, é através da nossa prudência e da maneira que olhamos a vida. Porque se a gente parar para refletir, quanta amargura que nós permitimos que cresça dentro de nós, sejam depois ofertadas às pessoas que amamos. Quantas vezes nós não falamos com alguém que amamos, algum familiar, algum filho, alguém próximo de nós, porque deixamos que aquela amargura crescesse? Então Paulo vai dizer, como cristãos, não devemos permitir que isso brote. E há diversas formas que essa amargura pode brotar. Emmanuel vai dizer que devemos ter cautela para que isso não ocorra, porque isso pode redundar nas famosas queixas. O que é queixa para um cristão? Se a gente for refletir, a queixa é o não aceitação em conformidade com a providência divina. Acontece alguma coisa em nossas vidas, aquilo não é algo que nós aceitamos e dizemos por quê? Ao invés de falar para quê. Porque quando falamos por quê, nós estamos revoltados, tentando entender o motivo e não tendo a autorresponsabilidade dos nossos atos. Porque se temos livre-arbítrio e acreditamos numa lei de causa e efeito, tudo que acontece em nossas vidas é 100% a nossa responsabilidade. Até mesmo aquela pessoa que muitas vezes dizemos, mas foi aquela pessoa, se não fosse ela, nada disso teria acontecido. Mas a pergunta que fica é, quem atraiu aquela pessoa? Então, quando perguntamos por quê, isso ainda é um ato de revolta. Mas, quando perguntamos para quê, estamos nos projetando. Estamos tentando entender a nossa parcela de responsabilidade e qual lição devemos extrair disso. É um passo para trás e às vezes a gente fica estagnado. O outro é um passo para frente e abertos e resignados conseguimos caminhar. Por isso, bem-aventurados os sofredores, bem-aventurados os aflitos, porque eles alcançarão a misericórdia, porque eles entenderão que é necessário um processo, um passo. Então a primeira coisa que o Emmanuel vai falar é sobre a questão da queixa. Segunda raiz da amargura, superestimar os nossos problemas e as nossas dores. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no próprio capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o que chamamos de tormentos voluntários. É interessante lembrar que muito dos males que nos acometem não estava no nosso caminho, não era uma prova, não era algo que deveríamos passar, mas pelas nossas atitudes, pelo modo pelo qual estamos encaminhando as nossas vidas, voluntariamente nós atraímos esse mal. Esses são os tormentos voluntários e que são muito comuns e que podem ser evitados a partir da resignação. De novo,
Quando não aceitamos uma situação, quando criamos revolta, nós não permitimos que o nosso caminho flua de uma maneira natural. Então a segunda raiz da amargura é a questão de superestimar os problemas. Terceira raiz, mimar o egoísmo. O Emmanuel vai usar uma palavra mais difícil, mas eu vou falar mimar para ficar mais didático. Então imaginem, o que é o egoísmo? O egoísmo é aquele ato, se a gente for colocar de uma maneira contrária, em que nós não olhamos para os outros, nós queremos apenas os nossos benefícios e o que importa para nós. Agora, do ponto de vista espiritual, se crescemos juntos espiritualmente, se o Cristo veio para servir e não ser servido, não tem razão a questão do egoísmo. E se olharmos os grandes mártires, os grandes espíritos, todos eles nos mostraram duas coisas, que está no capítulo 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Cristo Consolador. O Espírito da Verdade vai nos dizer abnegação e devoção. Somente através da abnegação e devoção entenderemos esse verdadeiro significado dessas bem-aventuranças. Porque aquele que se abnega é aquele que nega a si mesmo. E aquele que nega a si mesmo é aquele que consegue se comunicar com a sua centelha divina. É aquele que não mais quer para si conservar as questões da matéria. É aquele que está com o coração aberto, como, por exemplo, São Francisco de Assis, o próprio Chico Xavier, que nos ensinou que é se doando, que é buscando sempre a caridade que nós podemos evoluir. Então, quando nós mimamos o egoísmo, nós construímos fortalezas. Isso torna ainda mais vagaroso o nosso caminho espiritual e a amargura que vivemos dentro de nós. Porque, a bem da verdade, as pessoas que agem com violência em nossas vidas, a grande verdade é que elas estão com espinho no coração delas. E elas gritam porque elas estão sofrendo. Elas não conseguem se comunicar. Por isso Cristo nos disse no Evangelho de que não existem criminosos, pessoas más. São pessoas frágeis espiritualmente. Ainda precisam evoluir, ainda precisam entender as leis divinas. Porque o criminoso do hoje vai ser o missionário do amanhã. E por isso devemos retirar todo tipo de espinho mental, o Emmanuel vai dizer, que isso atinge os outros também. Porque se oferecermos esses espinhos mentais, isso atingirá o outro, mas também a nós mesmos. Não há nada na providência divina, no caminho espiritual, que quando oferecemos ao outro também não volte para nós. E as pessoas que agem com amargura, isso se traduz no semblante delas, na voz, no jeito de ser. Devemos entender que essa raiz só será cortada através das questões internas e não através de circunstâncias externas. Pois o próprio apóstolo Paulo nos demonstrou que a palavra contentamento não depende de circunstâncias. Pois quando estava trancado na prisão, próximo ao martírio, no último momento de vida, ele escreve uma carta dizendo aos espíritas, à época cristãos, para que se contentem. A importância do contentamento no Cristo. E é isso que consegue transformar a amargura. É esse contentamento, essa resignação, para que possamos estar cada vez mais voltados à questão do Evangelho. E por fim, o Emmanuel vai dizer que todos necessitamos da felicidade e da paz. Mas como isso vai acontecer? Através do amor e da renovação, que são o nosso sol e a nossa harmonia. Sem amor e sem renovação, não existe progresso. O espírito Humberto de Campos vai dizer: o inferno é quando você não tem ninguém a auxiliar e você não tem nada a oferecer. Devemos entender que nós somos instrumentos da providência divina e temos o dever de ofertar o amor e o florescimento dos corações. Que possamos impedir que essa raiz da amargura esteja em nossas vidas e buscar sempre o orai e vigiai. Que assim seja, graças a Deus.